Oi, Riso. Oi, Solange, Arenice, Francinalva. A paz do Senhor, queridas. Bom dia, bom dia. Me perdoe o atraso. Oi, Fran. Bom dia, querida. Oi, Ri. Bom dia, bom dia, bom dia. Né? Sejam bem-vindas. Oi, Éder. Sejam bem-vindos. Oi, Auri. A paz do Senhor, Ri. Bom dia, Auri. Me perdoe o atraso, mulher. De repente, eu acordei cedo, tá? Como de costume. Ah, meu Deus. É com garra, né? Nossa, me perdoe. Me perdoe. Já tava preocupada. Então, não vou nem contar, mas acredite, Você entende? Amém, querida. Né? Mas me perdoe. De repente já era 8 e já passa de 8 e os minutos passam assim que a gente, né? E correndo para dar conta, né? Nossa. Mas eu agradeço, viu? Oi, Jair, bom dia. Bom dia, querido. Tá perdoada? Tô perdoada? Está totalmente perdoada. Amém, querido. Amém. Amém. Nossa, oi, Ângela. Bom dia, querida. Sim, o importante é que nós chegamos. Amém, Auri? É isso aí. Nós chegamos, né? E vamos recolher o nosso maná, a nossa porção de hoje, né? Assim? Eu já estava atrasada, Auri, aí eu quis incluir, sabe? Porque quando a gente termina aqui, já tô assim, cansada, sabe? E aí não tenho conseguido gravar, né? Pedacinhos da Bíblia para deixar aqui, né? No perfil. E aí tô desde ontem, mulher. Ontem, quando eu me sentei aqui, aí eu ainda quis, sabe? Mas aí não consegui. E aí o dia foi tão assim, pra você ter uma ideia, eu fui parar na emergência, acredita? Chegamos de lá, já era quase meia-noite. Os meus pés, mulher, assim, não sei porquê, tem inchado assim, de uma maneira assustadora, sabe? Aí meu esposo achou por bem me levar lá e aquela demora toda, né? Ali foi feita aquela ultrassom desde a virilha até o pé, né? E mais um lado do que o outro. Ontem, quando nós terminamos, estava assim, sabe? Eu não pretendia, deixa pra lá. O importante é que nós chegamos, amém? Nós chegamos e aqui estamos, né? E vamos aproveitar cada segundo. Nosso tempo hoje é curto, é resumido, né? Assim, e o Senhor é por nós, né? Assim, Jair, estamos aqui. Deus, olha, Chaves, nossa aliança querida. Deus nos abençoe nessa leitura maravilhosa de hoje, amém? Glória a Deus. Hoje já conversando com o Senhor, né? Orando e lembrando Hebreus também, né? O Senhor tem nos levado muito lá, né? Hebreus, quando está escrito que antigamente, se referindo a esse tempo aqui, né, o Senhor falou de várias maneiras, né, ao longo, né, da história, através dos seus profetas e tal e tal. E o autor aos Hebreus vai terminar esse pedacinho da Bíblia dizendo assim: mas hoje, né, nos dias atuais, ou seja, depois de Jesus, né, assim, ele fala através do Filho, né? E aí esse pedacinho da Bíblia já aí termina dizendo assim, que o Filho é a imagem de Deus, a imagem do seu ser, né? Jesus veio para mostrar o Pai, né? Para mostrar a Deus, né? Assim, então, e nós sabemos que Jesus é a palavra, né? Então aqui nós temos a imagem, né? Ou seja, a face de Deus, né? E eu me alegrei muito em lembrar desse pedacinho da Bíblia. Olha só, o nosso José, né? O nosso sonhador por aqui, né? Já colhendo também o seu maná. Né, sonhador? Vamos lá, queridos, vamos lá. Nosso itinerário de hoje, Josué, capítulos 18 e 19, amém? Nós paramos ontem no capítulo 17, não foi assim? Aliás, no capítulo 18, não foi assim? Hoje nós leremos o 19 e o 20, amém? Nossa viagem
prossegue nesse acampamento, né, que é o livro de Josué. Então, nós continuamos com a repartição, né, assim, da terra, ali do território, para cada tribo. O capítulo 19 começa com a herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, uma das 12, né, assim, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Lembram que nossa oração, e eu estou orando, amém? Passei o dia ali orando, Senhor, mostra, né, o bosque para o sonhador, amém, Ângela? Para Ângela, né, para Leonilde, Nadia, Aurenice, né, assim, Jair, para Jair, para Lião, para Elaine, né, seu esposo Carlos. Mostra, Senhor, o bosque, né, assim, e nos ajuda, né, a percorrer essa terra que o Senhor tem nos dado como herança e fazer esse gráfico, né, assim. No meu atraso, né, pensava eu estar também fazendo isso, sabe, que não justifica, explica, né, assim, pois o Senhor espera de nós, né, queridos? E pedindo ao Senhor essa disposição, né, que aqueles homens precisaram para percorrer a terra e depressa, não foi assim? E trazer ao Senhor, né, e apresentar ao Senhor o nosso gráfico, né, sonhador, o nosso plano, né, assim? E aí o capítulo 18 vai terminar eles trazendo, né, esse gráfico depois de percorrer depressa a terra, para que assim a sorte fosse lançada, ou seja, a parte do Senhor, né, assim? Então nós estamos nessa altura, né, da nossa viagem e agora ela continua, né, com a herança que foi dada a Simeão. Então, segundo a sorte, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as famílias, né, as suas famílias, e foi a sua herança no meio também ali dos filhos de Judá. Na herança tiveram Beceba, Seba, Molada, Azar, e continuamos com os nomes, né, assim, Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Ziglag, lembram? Bet Marcobote, Azazusa, Bet Leboaiote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com suas aldeias. Ain, Rimon, Eté e Azã, ao todo, 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que haviam em redor dessas cidades, até Baalat-Bé, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Olha que curioso, né? E que acréscimo significante nós temos aqui, né? A herança de Judá era tão grande, mas tão grande, né, que da herança deles foi repartido, foi dividida, né, repartida para a tribo de Simeão, porque se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, porque a herança deles era demasiadamente grande para eles, né? Lembram lá que a orientação de Deus a Moisés, que foi dada a Josué, é que se a tribo fosse grande, né, assim o território também deveria ser grande, né? E é por isso que a gente afirma, né, sem medo de errar, viu, sonhador? Que é sob medida, né? Que existe uma medida, né? Que existe uma capacidade, uma habilidade, né? Assim, um dom, um talento. E a Bíblia afirma isso, né? E esta é a verdade. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Jesus, do seu rico depósito de dons, né, assim, ele repartiu essa medida para nos aparelhar para o serviço, né, assim, para o que nós precisamos fazer, né? E aqui nós podemos ver que Judá foi tão abençoado, né, assim, era tão mais do que eles precisavam, que da herança deles, da porção, olha só, da porção deles foi retirado, né, uma parte para uma outra tribo. Gente, uma tribo inteira. Assim termina a herança de Simeão, né? O quanto Judá, como o Senhor disse, né, que abençoaria, é de Judá que vem, né, a descendência de Jesus, né, assim? Então, você crê que o que o Senhor tem para mim e para você é
tão... Quando a gente diz o suficiente e o bastante, nós também estamos lembrando que o Senhor nos abençoa com abundância, né? Assim, qual é a medida? Né? Calcada, sacudida e transbordante, ou seja, é sempre mais, sabe? Há quando ali no Novo Testamento, numa das cartas de Paulo, quando ele coloca o princípio de repartir, né, de dar com generosidade, ele fala que a vontade de Deus, que Deus é poderoso para nos dar muito mais, muito mais. E aí ele termina dizendo, para quê? Para quê? Para que você possa repartir. Mas e outra, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Você imagina você ter alegria, paz, não está se referindo só também, fica claro ali que é no sentido material. Viu, Paula? Bom dia, amor. Bom dia. Né? Não só no sentido material. Então, Deus é poderoso para nos dar muito mais em todas as áreas, diz essa versão, para que a gente tendo o suficiente ou mais que o suficiente possa repartir, né? Assim, e a gente vai ver acontecendo aqui, ó, né? Entre a tribo de Judá e de Simeão. Amém? Então, a vontade do Senhor é que nós sejamos mordomos, né? Assim, dos bens, dos recursos que Ele quer. A vontade do Senhor é nos dar mais, muito mais. Aí é pra gente ostentar, Jair? Hein, sonhador? Hein? É pra gente ostentar, pra gente se amostrar, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Não. Não mesmo, né? O objetivo, quando Paulo explica esse princípio, né, de dar e repartir, né, o objetivo é esse, é repartir. É tanto que existe uma bênção, que é a da multiplicação, né? Quem dá com generosidade, vê as suas riquezas, veja, essa pessoa já é rica, né? Assim, vê as suas riquezas se multiplicarem, diz um pedacinho da Bíblia. Amém? Então, que a bênção de Judá, né, alcance a mim e a você. Quando? Hoje. Amém? No dia de hoje. Né, assim, Jair, eu já quero ir anotando, né, Aure? A Aure foi a primeira a chegar, aqui já a postos. Né, assim, Aure, isso também. Oh, glória a Deus. Né? Louvo tanto ao Senhor, queridos, pela nossa Fran, pela sua vida. Olha só, missionária Célia, também nos dando a honra de estar aqui, né, Jair? Ângela, eu já quero com muito carinho ir anotando o seu nome. Eu pensei, será que eles vão estar ali, né? E aqui estão, Senhor, para ouvir do Senhor, para ouvir a sua voz, né? Aqui estamos todos nós, Senhor, né? Cada um. Oi, Vacilene. Bom dia, amore, né? Para receber a nossa medida, a nossa porção, na certeza, Senhor, que a nossa porção, como disse Paulo, é muito mais que o bastante, né? Assim, muito mais que o suficiente. E a nossa necessidade é grande, mas é muito mais em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, como a Bíblia afirma e é verdade, para que a gente possa repartir, né? Para que tendo, né, nós possamos repartir. Amém, queridos? Você crê, Fabi? Vacilene, Fabi, nossa Alian. Gente, cadê Elaine? Já chegou? Nossa Gênesis, sempre nos lembrando do ponto de onde nós partimos. Amém, Jarlene? Dinha, Jarlene, Laísa, amore. Bom dia, querida Osana. Glória a Deus pela sua vida, viu? Vamos lá? Eita, Marisa, Lúcia, Daiane, amém? Quero já começar anotando. Prudence, Tara Prudence. Seja bem-vinda, querida. Né, Lúcio? Glória a Deus. Daiana, olha só, em porção dobrada, amém? Diana Silva. Temos Daiane
e Dayana, né, Leda? Ou Ieda Bezerra, né? Temos aqui também, glória a Deus, Flu, né? E você, né? Que é discreto, né? Assim, sejam bem-vindos, viu? Para nós, essas pessoas, né, queridos, assim, reservadas, são tão profundas, né? Assim, são muito, é uma característica, uma qualidade, né? Assim que o Senhor deu a elas, né? São observadoras e geralmente quando falam, né? Assim, é como a Bíblia diz sobre os sábios, né? Todos lhe dão razão, porque, ó, como a Bíblia diz, passou tempo pensando antes de falar. Sejam bem-vindos. Para nós é uma honra ter você. Amém? Ainda que eu não possa anotar o seu nome, mas o Senhor te conhece pelo nome. Amém? Então, seguindo viagem, agora a herança de Zebulon. Amém? Né? O Senhor nos acrescentou muito, né? Com a herança de Simeão. Olha só. Não é sobre Judá, mas sobre Simeão, né? Sobre aquele que é abençoado, né? Com a bênção que nós já recebemos, porque é mais que o suficiente, é mais que o bastante para nós. Queridos, aqui a gente já podia se despedir e, né? Sim, Ale. Aqui a gente já podia se despedir e encarar o nosso dia, sabe? Com essa certeza, com essa convicção, porque este é um princípio de Deus, sabe? Uma semente assim, mais que, né? E nós ainda temos todo o restante do capítulo, mais um, amém? Pelo menos 2 ainda hoje. Mas nem assim, Alice. Alice está pedindo por saúde, pegou a tal da virose. Mulher, mas tá que tá, não é? O caso é muito sério aqui no Ceará, milhares, é isso. Né? É um desses vírus, queridos, né? Ou bactéria que ultimamente tem se mutado. Como que se diz, para não dizer, se tornado assim muito agressivos, né? Assim, né? Antigamente, se a pessoa gripava, não era, é só uma gripe, né? Mas ultimamente, né? A gripe não é mais só uma gripe, né? Assim, vem com tantos sintomas assim agressivos, né? Então nós pedimos por Alice, Senhor. Eu já anotei seu nome, Alice. Lúcio, amore. Oh, perdão. Querido. Né? Sempre cavalheiro. Amém? As damas do recinto, né? Agradece a sua gentileza. Amém, Lúcio? Com todo, né, o respeito. Não, Ali, não, vamos lá. Alice, sim, Senhor, pedimos, né? A tua saúde, o Senhor vai dizer que se nós ouvirmos, ó, queridos, a condição sempre presente, né? Jesus, aliás, Deus, o Pai, ali em Êxodo, quando nós passamos lá, Êxodo capítulo 20, é o Senhor dizendo que se nós ouvirmos a sua voz atentamente, né? Se nós guardarmos os seus mandamentos, né? Assim, ele diz bem direitinho ali, aí ele fala que nenhuma das pragas que vieram sobre o Egito viria sobre eles, ou virão sobre nós, né, assim, e de fato nós sabemos que isso aconteceu, né, as pragas vinham sobre todo o Egito, do faraó até, né, assim, sobre todos mesmo, mas na terra de Gósen, né, assim, onde estavam os hebreus, nada acontecia. A chuva de pedras, ou aqueles 3 dias, né, 3 noites de trevas tão densas que ninguém se moveu do seu lugar. Coisas terríveis aconteceram, né, assim, eram as pragas, né, assim, do Egito. E isso é tão importante quando se fala de enfermidade, Alice, porque o Senhor vai dizer assim, ele diz que nenhuma dessas pragas virão sobre nós. Aí ele diz assim, porque eu sou o Senhor, né, que te sara. Ora, se é ele que nos sara, isso quer dizer o quê? Que a gente adoece, né, assim, Alice, que a gente adoece, mas ele é o Deus que nos sara. Então, assim, é uma realidade, né, que um surto como esse, né, quantos foram diagnosticados, né, assim, com o corona, né, com aquele vírus, né, assim, muitos, é bem verdade, o Senhor guardou, não foi assim, Alice, descansou no Senhor, né, foram poupados. A Bíblia diz que quando, Isaías 54, 60, se eu não me engano, é Isaías 54, queridos,
que ele é tipo uma indagação assim, tipo quando o justo, essa pessoa, né, que tem Deus como o Senhor da sua vida, né, tipo assim, morre e ninguém pergunta por quê, tipo, aí vem a resposta, né, é bem no iniciozinho do capítulo, mas não é o 54, 57, eu amo esse pedacinho da Bíblia, inclusive ele é assim um pedacinho de consolo, sabe? Quando a gente perde alguém, né? Ou se alguém nos perder ou precisar, né? Assim, se despedir de nós por enquanto, porque fala, sabe? Que essas pessoas, elas foram, pronto, essa é a resposta, elas foram tiradas, a Bíblia diz assim, para serem poupadas do mal, né? E que elas estão repousando em suas camas. É Isaías, amém? Às vezes, depois com calma, eu falei, gente, na hora eu não lembrei com exatidão, assim, aquele pedacinho da Bíblia, mas é que aqui eu tô, né, diante de 33 pessoas no momento, 30, né? Aí depois com calma e, amém? Não parece, mas só Deus sabe, né? O movimento aqui, mas não me entrego, tô aqui na luta, ouvindo você e fazendo as minhas obrigações de casa. O Senhor seja contigo, querida, essa é a nossa oração. Senhor, vem. Pois o Senhor disse, nos assegurou, garantiu, nos prometeu, é uma promessa que se nós damos ouvidos à sua voz, né, assim, se é o Senhor que nos conduz, né, assim, se é a tua vontade que nós estamos vivendo, né, ou seja, se com o Senhor temos esse compromisso, essa fidelidade, né, de te honrar em nossos dias, né, a começar o nosso dia em nossas escolhas e decisões, porque certamente foi o que o Senhor quis dizer ali, né? Assim, atentamente você ouvir a minha voz. Nenhuma dessas pragas, né, virão sobre você. Então, ainda que você adoeça, o Senhor disse, né? E nós cremos, nós confiamos, né, Ale? Nós confiamos, Senhor, ser com Alice e com todos que têm depositado a sua confiança no Senhor, né? Tu és o Senhor que nos sara, né? Chega revestindo, fortalecendo o organismo dela, né, assim, é uma batalha, né, assim, do corpo, né, do organismo contra esse invasor, contra esse inimigo que vem para atacar a nossa imunidade, né, assim, e que ela não perca nenhum dia como esse, né, assim que o Senhor fez para ela, acamada ou hospitalizada. Amém, queridos? Pedimos por Alice e por todos que estão passando por esse desconforto ou por esse ataque, literalmente falando, amém? Então, saiu a terceira sorte, não eram 7, né? As tribos que Moisés disse, bora, né? Até quando, né? Vocês vão ser remissos, né? Assim, em passardes a possuir a terra, né, que já é de vocês, não eram 7? Então a segunda foi para Simeão, a terceira, saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, lembra dessa tribo? Segundo as suas famílias, o limite da sua herança ia até Saride, olha só que nome, né? Interessante, subia o seu limite pelo ocidente a Marala. Tocava, olha, os termos são ótimos, né? Tocava em Dabsete, e chegava até ao ribeiro que está de fronte de Joquineão. De Saride dava a volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao limite de Quislote-Tabor. Saía da Berate e ia subindo a Jafia. O Senhor conhece, viu, queridos, como Ele conhece os nossos limites, né? Todo o nosso território, tanto o conquistado como o que ainda precisa ser conquistado. Amém? Dali passava para o nascente, a Gat-Efer e Et-Cazim. Ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Iftael. E aí termina a herança de Zebulon dizendo ainda Catate, Naalau, Siron, Idada e Belém. Olha só, Belém aparece aqui, completando o quê? 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Senhor, nós te agradecemos por nos lembrar nesta hora que o Senhor conhece os nossos limites, né? Assim, todo o nosso território, né? Assim, tanto conquistado como o que ainda precisamos conquistar, né? E te pedimos força, disposição, estratégia,
né, assim, coragem, intrepidez para conquistar, Senhor, a terra que o Senhor tem nos dado como herança. Amém? Nós continuamos pedindo desde ontem, mostra-nos o bosque, né, e nos ajude a cortar as árvores, né, ainda que sejam território, né, de gigantes, ainda que eles tenham carros de ferro, ajude-nos, Senhor, com a sua força. Amém? Vamos lá, Lúcio? Agora a herança de Isacar. Lembra dessa tribo? A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion. É bem curtinho assim, muitas cidades, né? Mas ó, Anacarate, Rabite, Quizião, gente, como eu gostaria de saber o que essas palavras significam no original, no hebraico. Remete, Enganim, ou na língua desses povos, né, assim, que não eram hebreus e não era o aramaico que eles falavam, né? Em Ada e Bet-Passeis, o limite, tocava o Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão, né? Algumas palavras são bem familiares, né? Passamos aqui por Belém, por Jordão, ao todo 16 cidades, né? Porque o texto é curto, que seja pouco não, 16 cidades com suas aldeias, né? Era de acordo com o tamanho, né, da tribo. Esta era a herança dos filhos, ou da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Lembrando que as últimas palavras de Moisés, né, inclusive depois daquele canto, né, que era para ser ensinado de geração em geração, estão lembrados? Ele vai ali declarar, né, ou profetizar uma bênção sobre cada tribo. Então, com a herança vem a bênção, né? Assim, lembra o quanto foi emocionante a bênção declarada, profetizada, né? Para a descendência, ou para a tribo de José, para a tribo de Judá, né? Assim, e cada uma delas recebeu a sua porção, recebeu o seu quinhão, né? Recebeu a sua bênção. Então, veja, com o território, queridos, vem a bênção, né? Assim, é por isso que nós precisamos conquistá-la, né? Assim, a terra que o Senhor tem nos dado, né? Assim, como herança, né? Como herança, porque com ela vem uma bênção. Veja, conquistar um monte como Caleb, que visão, é assim? Glória a Deus. Agora a herança de Azer, lembra dessa tribo? Tem algumas tribos que são pouco conhecidas, mas o Senhor nunca fez distinção entre elas, nunca fez acepção. Todas foram, né, tratadas de igual modo, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção. Amém? O mesmo, né, é válido para nós. Então saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amad e Mizal, e tocava o Carmelo. Lembra do Carmelo? Né? A gente lembra logo de Elias, né? Vai acontecer uma coisa extraordinária ali, né? Nós vamos chegar lá em 1ª ou 2ª Reis. Para o ocidente, Siol e Binate, volvendo, você acha isso então? É o enrolando aqui do Nordeste, né? Volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon tocava Zebulon, olha só, e o vale de Ifitael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair, olha só, a Cabul, olha só, pela esquerda. Cabul é aquela cidade, Cabul será que Cabul? A Cabul, olha só, pela esquerda. Cabul é aquela cidade, Cabul será que Cabul? Enfim, termina a herança de Azer dizendo assim, Hebron, não aquela Hebron que foi dada, aqui é sem H, Hebron, Reobi, Amon e Caná, lembra de Caná? Até a grande Sidom. Voltava o limite a Ramá continua assim até hoje, até a forte cidade de Tiro, olha só, foi dado a Azer, a forte cidade de Tiro. Veja que se a Bíblia vai acrescentar, né, como aquela cidade do sal, né, assim, aqui uma forte cidade, Tiro, né, a herança de Azer. Então, tornava a Osa para terminar no mar, na região de Aquizib. E termina a herança de Azer, também o Mar, Afeca e Reob, completando, olha só, 22 cidades, né, assim?
Isacar foi 16, Zebulon 12, no caso de Azer, 22 cidades com suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Amém? Oi, Ângela. Sim. Olha aí, gente, Ângela compartilhando, convidando mais pessoas, né? Jair nos enviou uma porção de saúde. Olha, gente, que coisa linda. É profético, amém? É de Deus. Glória a Deus, né? Vamos continuar, amém? Levantando essa bandeira, né? Que não é a nós mesmos, né? Assim, mas é a Bíblia, né? A nossa bandeira é o Senhor, né? Assim, Ângela, vamos convidar pessoas, né? Para ouvir a leitura da Bíblia, né? Vamos curtir aqui, né, a leitura da Bíblia, vamos tocar nesse coraçãozinho laranja, amarelo, né, e firmar com Deus aqui, né, esse compromisso de estar todos os dias aqui para receber de Deus a nossa porção, nosso maná. Amém? Bom dia, na paz do Senhor. Sábia Gelsimar Eduardo, servo, discípulo, filho e amigo do Eterno. E querido, né, Gelsimar? Gilcimar, olha só, quero já anotar o seu nome, querido Gilcimar, com muita alegria, né? O Senhor te recompense, viu? 100 vezes mais, que você encontre ainda hoje, né? O mesmo apoio, o mesmo incentivo, né? Ao responder o seu chamado, ao cumprir a sua missão, viu, Gilcimar? A paz do Senhor, querido. Então vamos lá, a herança de Naftali. Saiu a sexta, não eram 7? Pronto. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali. Lembra? Eles percorreram a terra, trouxeram o gráfico, né, assim, e ali o mapa, né, assim, o plano, se trouxeram, né, a Bíblia diz gráfico. O que é um gráfico, né, assim? E ali foi lançada a sorte. Agora a sexta sorte saiu para quem? Para os filhos de Naftali, a tribo de Naftali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elefe, do carvalho de Zaananim, Adami Nequebi, Jabneel, até Lacum, e terminava no Jordão. Voltava ao limite pelo ocidente a Asnote Tabor, de onde passava o coque, tocava Zebulon. Duas tribos estão tocando Zebulon, né? Assim, ou seja, faz limite, faz fronteira, né? Assim, com Zebulon ao sul e Azer ao ocidente, olha só, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol, ou seja, eram terras assim, que faziam fronteira, né? Que tocavam com seus irmãos, né? Assim, as cidades fortificadas eram, olha só, cidades fortificadas: Idim, Zé, Amate, Racate e Quinerete. E prossegue, muitas cidades fortificadas: Adamá, Ramá, né? Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Irom, Migdal-El, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes, ao todo 19 cidades, né? Com suas aldeias. Esta era a herança das tribos dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. E agora vamos à sétima tribo, né? Quem eram essas tribos? Aquelas que estavam, né, demorando, as outras, né, 5 já de posse, né, assim, e assim nós nos diferenciamos, né, assim, é bem verdade que cada um no seu ritmo, né, assim, mas o Senhor sabe como conduzir, né, a cada um. Lembra das duas tribos e meia que tomaram foi a iniciativa? Não, nós queremos essa terra aqui, né? E esta nem era a orientação de Deus. O que o Senhor disse: olha, vocês vão lançar a sorte, como está sendo feito aqui, né? A maior parte para a tribo maior, uma menor parte, no sentido mesmo literal, né? Para uma tribo menor, né? Assim. Mas veja, quando eles tomam a iniciativa de pedir, porque eles eram criadores de gado e perceberam ali, né, que a terra era muito boa para o pasto, eles vão pedir, e não foi negado a eles, né? Foi dada uma condição, foi assim: não,
Então tá, desde que vocês ajudem seus irmãos a concluir. Eles vão pedir, e não foi negado a eles, né? Foi dada uma condição, foi assim, não. Então tá, desde que vocês ajudem seus irmãos a concluir, precisam de ajuda. E esse foi o combinado, ainda no tempo de Moisés. E aí já na liderança de Josué não foi assim que aconteceu, Laísa? Minha tribo, minha genealogia é dessa tribo, da tribo de Naftali, Laísa, da tribo de Naftali. Você é judia, Laísa? Os judeus, porque assim foram ensinados, né, Laísa? Pelo Senhor desde o início. Eles têm, né, o registro. Veja que agora, nos tempos atuais, existe em Israel um memorial, o Santo entre as Nações, se eu não me engano é essa a expressão, com os nomes, queridos, né, e a história de todos aqueles que Deus levantou, que Deus usou, né, como a gente diz, no tempo do Holocausto, da perseguição, né, no tempo de Hitler, que salvaram crianças, que ajudaram, que abrigaram, né, que esconderam, que ajudaram os judeus, né, eles não estão esquecidos, é certo, e isso é bíblico, né, é um outro registro. Inclusive, nossa, eu amei esse pedacinho. Ai, nós vamos passar por ele e vamos guardar assim com muito carinho no bom tesouro do nosso coração, porque é um respaldo, né? E é um fundamento bíblico. Mas está escrito assim, Laísa, que os nomes de todos os judeus estão registrados diante de Deus. Ai, é só porque eles são judeus, é só para os judeus. Não, isso é mais sobre Deus do que sobre os judeus, amém? Então existe esse pedacinho, me ocorre agora, o Senhor me lembrou de uma vez que eu passei por esse pedacinho, né? E eles têm lá, é um memorial, um lugar, entende? Muito bonito, assim, onde eles honraram a memória, o santo entre as nações, ou seja, essas pessoas, né, assim, que socorreram, que abrigaram, que esconderam, que salvaram a vida de muitos judeus no tempo do Holocausto, né? Então, os judeus têm, por exemplo, a Aline, quem acompanha Israel com a Aline, né? Ela é uma referência, né? Quando se fala em nossos dias, né? Assim, sobre Israel, ela mora ali, é brasileira, né? Casada com um israelense, é uma judia, né? Assim, e eles são da tribo de Levi. Né, eles têm esse registro, né, foi trazido agora não faz muito tempo, os descendentes da tribo, agora não vou me lembrar, eles inclusive, eles estavam na África e tem como provar que eles são essa tribo, inclusive, porque todas foram, né, espalhadas, então eles estão sendo resgatados, já vieram várias levas, né, estão trazendo eles de volta para Israel, e porque são africanos, né, eles têm uma característica, aquela característica física, né, de uma pessoa do continente africano, inclusive há relatos históricos, né, além da Bíblia, né, que comprovam a ida deles para ali, você entende? Então, eles estão trazendo de volta. Enfim, os judeus aprenderam com o Senhor, né? E é por isso que é importante nós fazermos, né, assim, Alian, né, Aurenice, os nossos memoriais. Olha só, aqui de uma maneira muito simbólica, né? Muito singela, mas tenho absoluta certeza que ao escrever aqui, né, com esse entendimento, né, o seu nome, né, o nome das pessoas que passaram, que têm passado, que vão passar, até pelas que vão passar nós temos orado, né, temos apresentado, que se deixa ficar, que dar ouvidos, né, não a voz de quem está falando, né, que nem alto sabe falar, mas a voz de Deus, porque é a Bíblia que está sendo lida, eu tenho certeza que está sendo registrada diante de Deus, né, assim, glória a Deus. É uma maneira de nós demonstrarmos, né? E sempre vai existir uma maneira de a gente honrar a Deus através de uma atitude. Amém? Por mais singela e simples que seja. Né assim? Vamos à herança de Dan? A sétima sorte, né? Assim, desses que estavam ali, José precisou dizer, vamos embora, vamos percorrer a terra, é sua, me traz um gráfico. E você vai ver o Senhor lidando, né? Assim,
a sua herança, né? E esta é a nossa confiança, amém? A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, né? Segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Isemes, Saalabim, Aijalon, parece as crônicas de Nárnia, né? Itla. Não tinha um personagem com esse nome? Quem assistiu às Crônicas de Nárnia não tinha Aijalon, ou era muito parecido. É muito bíblico aquele livro, né? E que se veio a ser, né? Um filme, 2, né? Tal. Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Balaate, Jeude, Beneberac, Gat, Rimon, Mejarcon e Racon, com o território de fronte de Jope. Gente, lembra de Jope? Quem morava em Jope? Hein? Dorcas. Que mulher linda. Queridas, quando nós chegar lá, a gente vai parar tudo, tomar um café com ela, amém? Gente, a oração das pessoas fez com que o Senhor devolvesse a vida daquela mulher, né? Porque vão dizer de Jope, uma cidade que não havia ninguém ali que não tinha sido abençoado por aquela linda mulher. E a Bíblia vai registrar o seu nome. E ela morava em Jope. Olha aqui Jope aparecendo pela primeira vez. Jope é a herança de Dan, né? Nós não sabíamos disso. Vamos guardar com carinho, amém? Jope. Glória a Deus. Através de Pedro, não foi assim? Minha tribo, sim, sim. Oi, Sônia. Seja bem-vindo a bordo, querida. Laísa, sim, sou descendente, sim, que veio da Itália, sim, né? Queridos, a gente diz que tem brasileiro em todo canto, né? Realmente tem mesmo, né? Mas certamente, né? Porque é bíblico, tanto, né? Realmente tem mesmo, né? Mas certamente, né? Porque é bíblico. O Senhor os abrigou, né? Foi refúgio, Brasil, na época da perseguição, esses países aí da Europa, como Itália, né? De onde descende e vem Laísa, né? Assim. Oi, Bela, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda a bordo. Estou aqui ouvindo, anotando ali e aprendendo. Aqui em Portugal, tem muitos africanos que são muçulmanos, é isso? Tem mesmo. O islamismo até a China, que é muito fechada, né, para a religião, eles têm mesquitas, né, ali também. Oi, Lúcio, meu nome é Alian. Sim, com N ou com... Está em Crônicas o seu nome? Iremos passar lá na leitura, olha só. Que alegria saber, querida, seu nome já era especial para nós, agora muito mais. Aí o seu se escreve com N e lá em Crônicas está com o acento, é isso? Parecido, irmã. Bom dia, Lê. Bom dia, Letícia. Glória a Deus, eu quero anotar seu nome, viu? O meu tem escrito Jafo, não entendi isso. Sim, em Crônica, você é um rei, olha só. Ou seja, vem de uma linhagem real, tem, né? É nobre, isso mesmo, em Crônicas, olha só. Aqui tá com acento, né? E em português, seus pais acharam por bem colocar com N, né assim? Vamos lá, queridos, então... Jope é realmente uma cidade muito especial, ela vai aparecer aqui pela primeira vez na Bíblia, né? É da herança de Dan. Saiu, porém, olha só, e aqui nós temos um acréscimo, olha isso. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan. Pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. E é assim que se faz. Não é isso? Eu acho que eles ouviram quando os descendentes de José ali, né? Os descendentes de Manassés e Efraim, né? Foram se queixar a José e ele disse: tá aí o bosque, é só ir lá e cortar as árvores. Mas tem gigante lá e eles têm carro de ferro. Ele falou: o Senhor será com vocês, põe eles para correr.
Não foi assim que nós lemos ontem? Pronto, Dan, né? Diz que o sábio é aquele que aprende, né? Com os outros. Certamente eles ouviram a conversa e assim, quer saber? O limite deles, olha, era pequeno, né? Pequeno, realmente, não é como as outras. E aí, meu filho, não contou conversa. Pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram. Tá travando, tá? Né? Não contou conversa. E é assim que, né, que a gente tem que fazer. Então, pelo que subiram os filhos de Dan, amém? E Dan agora vai pro vai para um lugar assim bem especial do meu tesouro do nosso coração, sabe? Todos têm a sua importância, mas veja, né, essa atitude, essa iniciativa aqui, não foi preciso Josué dizer a eles, não. A Bíblia simplesmente diz que, porém, porém pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que o que foi que eles fizeram? Pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, ou seja, eles olharam e falaram assim, aquilo ali tá bom para nós. A terra não é nossa, o Senhor já nos deu por herança, o Senhor já nos garantiu vitória, o Senhor é conosco, pois, espera ainda. E a tomaram. E aferir no que foi fácil? Não, foi uma conquista. Né? O nosso problema é achar, né, que a gente não precisa fazer nada. Não é assim? A tomar. O que é tomar, queridos? O que é tomar? Né? A tomaram. Aferiram a fio de espada, ou seja, houve batalha. Entendeu? Houve batalha. E tendo-a possuído, ou seja, foi tomado, habitaram nela e lhe chamaram Dan. Viu? Não é mais Lezém. Não. Agora é Dan, segundo o nome do nosso pai. E olha, a sétima fechou com chave de ouro, amém? Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Glória a Deus, nossa, né? Terminou nos ensinando como fazer, amém? Precisamos conquistar, queridos, né? Que o Senhor te mostre, me mostre esse bosque, sabe? Nos ajude a percorrer essa terra, né? Nos ajudando a entender que é nossa, né? Assim, Ele espera de nós o gráfico, né? Assim, e Ele nos dará por possessão, por herança, a nós e a nossa descendência. Dá-nos, Senhor, essa intrepidez aqui, ó, né? É pequeno, né? Outro dia, nós ouvimos assim, aqui nossa... Foi tudo, foi, Aliana. Perdão, querida, não quero sentir expor, só, né, para dizer, né, você mesma disse, é pequeno, né, e nós não estamos falando aqui de contentamento, amém, né, contentamento é gratidão, né, o contrário disso é murmuração, amém, né, nós precisamos ser muito gratos pelo que nós já temos, pelo que nós já alcançamos, pelo que nós já conquistamos. Isso aí é um fundamento, é um princípio, né, assim, inegociável. Não é sobre isso, mas é sobre essa abundância, amém? Né, é sobre essa medida, né? O Senhor quer que nós, veja que como começa Paulo falando desse princípio, Deus é poderoso para te dar mais, para que você possa repartir. Então não há problema, né? Não é errado, não é pecar, né? Assim, Alian, né? Assim, Jair, a ordem divina é algo inimaginável. O que é que Paulo vai dizer ali aos Efésios? Né? Assim, Laísa, no capítulo 3, Deus, né? Muito mais, é tanto que a oração dele é essa, para que eles vivam, né? Do amor de Deus, a altura, a largura e a profundidade. E esse texto, capítulo 3 de Efésios, vai falar, né? Assim, que Deus é poderoso para nos dar muito mais do que nós pedimos e pensamos ou imaginamos, de acordo com o quê? Com o seu poder que opera em nós. Né? Assim, ou seja, que já está em nós. Então essa é a vontade do Senhor, que a gente transborde. Isso glorifica a Deus, você emprestar. E não, como Jesus vai orientar, e a lei, né, do Senhor, desde o Antigo Testamento, vai dizer, empreste. Né? Assim, e não queira de volta, empreste, não empreste com juro para lucrar, não empreste porque você tem. Você imagina você emprestar e não precisar de volta, sabe? Até as vasilhas, lembra? A gente passou por essa lei. Até
Deus abençoe, Jair. Até as vasilhas, quando chegar o ano da remissão, se a pessoa não lhe devolveu, deixe estar. Né? Assim, não faça questão disso não, o Senhor vai te abençoar. É nesse nível que o Senhor quer a nossa confiança nele. É nesse nível, né? Assim, há uma versão do muito mais do que pedimos ou pensamos, muito mais do que pedimos e imaginamos, ou seja, muito mais do que as nossas mais altas orações, né? Uma versão desse mesmo pedacinho da Bíblia, Efésios 3. Amém? Então, se você, né, se é pequeno para tu, né? Existe uma lesenha a ser conquistada, nem assim? Vai lá, né? Na força do Senhor, peleja, batalhe. O Senhor vai nos dar, né? O Senhor vai te dar e você ainda vai colocar o nome da sua família. Amém? Você crê? Glória a Deus. E essa foi a sétima tribo, assim, para nos ensinar como fazer. Amém? E aí o capítulo 19 termina agora falando sobre a herança de Josué. Você parou para pensar que até aqui, né, assim, o que será que o Senhor reservou para Josué, né? Esse que agora lidera, né, assim, no lugar de Moisés, né, assim, com a mesma graça, assim como o Senhor foi com Moisés, prometeu ser com ele também. Olha só, acabando, pois, não foi assim? A sétima, né? Que restava, acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué. Olha só que lindo! Foram eles que deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Glória a Deus! Deus te abençoe e recompense, Jair. E Lúcio ali também, creio de alma, é isso aí, né? É raiz, né? As pessoas brincam por aí, pronto. O que Deus diz a nosso respeito, seus princípios, seus valores, né? É a nossa raiz, queridos, né? Assim, é o que nos sustenta de pé, né? É raiz, está na alma, é uma convicção, né? Assim, eu sei, porque sei, né? Assim, que Ele me ama e quer o meu bem. Amém? Glória a Deus. Então, eles deram, foi iniciativa deles, assim, eles deram herança para ele no meio deles. Deram-lhe segundo o mandado, aí então foi o mandado do Senhor, amém? Deram-lhe segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu. Olha só, Timnat-Sera. Na região, ai, claro, né? Diz pra mim, Josué, ele quis no monte ou no vale? Ele quis no monte, bobo nada. Olha aqui, deram-lhe segundo o mandado do Senhor a cidade que pediu. Que cidade foi essa? Timnat, M mudo, Timnat-Sera, ou Sera, conhece? Na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Oh glória! Aleluia! Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, né? E Josué, filho de Num, e os cabeças, olha só, dos pais das famílias, repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló. Foi em Siló, viu, queridos, o lugar, a cidade, né? Assim, onde essa repartição, né? Essa grande escritura pública, né? Assim, onde eles tomaram posse, se cumprindo aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, né, assim? E aqui estão, né, os 12 filhos de Jacó, a sua descendência, recebendo, né, ou seja, se cumprindo neles, nessa geração, o que o Senhor prometeu a Abraão, quando ele nem podia ter filho. Deus é fiel, né, para zelar, para velar pela sua palavra, né? Então eram essas as heranças e tal, que repartiram por sorte. Quem foi? No caso foi Josué, o sacerdote naquele tempo era Eleazar, ali com os 12 príncipes, os 12 líderes representando, né, cada tribo, acompanhando tudo ali, né, a transparência, né, a seriedade, a fidelidade, como tudo foi feito, né, de acordo com como Deus orientou, né? Em herança pelas tribos dos filhos de Israel, ensinou perante o Senhor à porta, né? Sempre ali, da tenda da congregação, ou seja, do tabernáculo, da casa de Deus, né? O que veio a ser o templo, né?
E é por isso que nós congregamos, né? É por isso que nós procuramos cultuar ao Senhor juntos. É importante, é saudável. É uma orientação de Deus para nós. E assim acabaram de repartir a terra. E esse foi o capítulo 19. Amém? Abraão foi o pai de todas as nações da terra. Né, Laísa? Tá indo trabalhar, missionária? Tá indo trabalhar, nossa missionária Célia, né? Ela que esteve conosco, né? E muito elegante, né? Assim, né? Sabe entrar e sabe sair, está indo e nos abençoando. Que linda você, viu, querida? Nós agradecemos, viu, a companhia, o encontro, né? Você imagina, né? A unção, a graça que está sobre a vida desta mulher de Deus. Nós te agradecemos, viu? A atenção, né? E a companhia, né? Assim, Jair. Né? O seu dia seja próspero, querida, e produtivo. Amém? Que as suas Lezem, amém? Hoje seja chamada de Dan, amém? Né? O nome do seu pai, ou seja, da sua casa, da sua família. Amém, queridos? Então, vamos concluir a nossa leitura. Missionária Célia, né? Acabou de me lembrar que eu preciso ir também. Hoje vou ao ciclo de oração agora de manhã, né? Vou estar com as nossas queridas, vou levar o nosso CEP, amém? Eu anotei o seu. Não acredito, missionária. Sim. Sim, tá aqui. Achei que não tinha anotado. Oi, Léo. A paz do Senhor, amore. Vamos lá? Vamos lá. Não podemos ler só um, amém? Vamos ler então o 20. Não é tão longo como foi o 19, né? Só pra gente manter aqui o curso, né? Assim. Querida, ore por meu filho, por favor, sim, lê. Qual o nome dele? Eu já anotei o seu, lê. Pronto, anotar o seu e o dele. E vou levar para o ciclo de oração, amém? As irmãs lá, pontualmente, né, às 9 horas, elas já estão de joelhos, querido, como tradicionalmente, né, nós oramos. Elas, Vitor Gabriel, com C. Amém. Elas já estão ali a postos. Eu devo chegar já quase no finalzinho, amém? Para que a gente possa ler o capítulo 20. E que bênção, né, Lúcio? Oi, Cá. A paz do Senhor, lindona. Sim, Maria. Sim, querida. A paz do Senhor, amore. Já coloquei aqui, Cá. Não, aqui, Cá. Maria, sim. Vamos orar por você, sim, viu, querida? Que bênção. Deixa eu ver se eu deixo mais alguém que eu não tenha anotado. Deixamos. Lúcio já está, Jair, né? Nossas chaves, nossa aliança, Elinéia. Vamos colocar o seu nome também. Aurea já tá, Paula também, Riso também, Fran também, Ângela também, não tá? Ângela tá sim, né? Nossa Vacilene, Fabi. Oi, Fabi. Não, Fabi sim, já tá. Fabi, como pronuncia, Fabi, seu sobrenome? É tão lindo, né? Nossa Laís Tiene Passion, ela, né? De descendência italiana, né? Assim, Laísa, olha só, sim, Maria dos Remédios, né? Nossa Léo, Leonilde, Severino, sim, Severino, né? Maria, pronto, Lê, você já tá aqui, Lê? Tá. Leonise, também já tá? Leonise, não. Leonise, Ione. Oi, Ione. Bom dia, querida Francisca. Um nome muito especial, Francisca. Marinaldo. Marinaldo? Não, vamos lá. Marinaldo. Ger.
Alves, Adriana, Ruth Santos, amém? Tatiana, Sandelita, glória a Deus. Sandelita, Maria Floristeia, olha só, Floristeia, Vanusa, Moisés, glória a Deus, e o Arley, que nome lindo, o Arley, quem mais? Aldeísa ou Adeilza, né? Assim, Adeilza, né? Certamente alguém às vezes diz Al, né? Mas é Adeilza, Adilson, isso, Adilson e Nonata, amém? Sofia e Marisa, eu já anotei? Vamos lá, Sofia e Marisa. Queridos, vamos fazer assim, né? Já passa das 9. Tenho esse, sim, que o Senhor lhe recompense, viu, Maria? Sim, que o Senhor... Maria também nos enviou uma porção de saúde, olha só. É isso aí, Jair, né? Nós já estamos nos despedindo por hoje. Vamos seguir o pedacinho da Bíblia, amém? Eu me atrasei um pouquinho também, né? Querendo deixar um pedacinho, né? Uma pérola para o bom tesouro do nosso coração hoje. E esse é o nosso esforço, né? O nosso empenho de estar deixando aqui sempre uma pedra, né, preciosa, para encher, assim, nesse bom depósito do nosso coração, né, para que quando a gente abrir a boca, amém, né, o nosso coração esteja cheio de coisas boas, né, de palavras de vida, como por exemplo essa, eu nem sei se ficou bom, mas Jesus falando, né, sobre esse princípio, a importância de pedir, né? Ontem nós já citava, né? Aí desde ontem eu estava nessa vontade, né? Eu amo o nosso encontro, né? Esse nosso momento aqui. Mas é só nosso, né? Para mim e para você, né? Que tem vindo, que tem se deixado ficar, que tem investido, né, essas 2 horas que nós passamos juntos. E aí eu fico pensando, a gente precisa repartir, né, assim, a gente precisa compartilhar esses pedacinhos da Bíblia, embora que, por exemplo, esses históricos, assim, não posso descontextualizar, né, assim, porque eles precisam de um contexto, né. Então é para nós aqui, é especialmente para nós, né? E aqui no perfil, o nosso objetivo, o nosso propósito é deixar pedacinhos como esse, por exemplo, que é uma fala de Jesus. Eu estou amando essa rota que o Senhor também traçou para nós, que é inclusive uma rota com um ciclo de oração, né? Nós que também lemos a Bíblia juntas, nós lemos, por exemplo, ao longo desses 5 anos agora com elas, né? Todas as cartas, uma, né, de cada vez, um capítulo por semana. Até na época da pandemia a gente se reunia aqui, não na live, naquelas salas, né, videochamada de manhã e de tarde, de segunda a sábado, sabe? Com cada congregação. Foi uma estratégia, né, que o Senhor nos deu quando a gente não podia estar no templo, né? Não deixamos de fazer o ciclo de oração, não deixamos de orar, e assim... E nós oramos a palavra, amém? Ela é o caminho, né? Jesus é o caminho, Jesus é a palavra, né? Que nos leva a Deus e a sua vontade para nós. Então, foi assim que o Senhor nos conduziu, né? No período da pandemia. E aí nós... agora é um hábito, né? Assim, com propósito, com meta, né? Assim... Não só as nossas partes preferidas, né, ou costumeiras, mas como meta. E de uma maneira despretensiosa, nós não sabíamos, né? E agora nós olhamos e vemos, né? Todas as cartas lidas, ano passado, livro de Provérbios, e esse ano estamos lendo o Evangelho, segundo escreveu Mateus e depois segundo escreveu João. É o nosso ano no ciclo de oração. E nós estamos no capítulo 7, né? Assim, essa semana.
E desde os 5, é um sermão de Jesus ali, onde ele vai falar acerca de vários princípios. E esse princípio sobre pedir, ele vai nos incentivar, nos encorajar a pedir, né? Peçam e receberão, né? Procurem e encontrarão, né? Batam e a porta lhes será aberta. Por quê? Porque todos que pedem, recebem. E todos que procuram, encontram. E para todos, olha só, e para todos que batem, a porta é aberta. E aí Jesus, né, para explicar esse princípio, ele vai dizer: respondam. Se o seu filho lhe pedir pão, você vai lhe dar uma pedra, né? E aí ele segue. Ou se ele lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma cobra, né? E aí ele segue, dizendo: ora, se vocês, ou se vós, né, sendo maus, sabem dar bons presentes, há uma versão que diz boas coisas, né, aos seus filhos, aí Jesus vai dizer: quanto mais, né? Quanto mais o seu Pai, olha como Jesus apresenta a Deus aqui, o seu Pai dará, ele já garante, ó, dará bons presentes, gente, ou boas coisas, né? Como diz outra versão, a quem? A quem? A qualquer um? Não, aos que lhe pedirem, né? Então, isso é Mateus, né? Capítulo 7, versículos 7, 8, 9, 10 e 11, né? Onde o Senhor Jesus ali coloca esse princípio. Amém? Então é por isso que nós oramos, é por isso que nós pedimos, na certeza, né? Assim, se a gente comparar a paternidade de Deus com a paternidade, né, terrena, a gente vai ver o quanto Deus é bom, né? Assim, olha, se nossos pais sendo limitados, né, assim, eles sabem dar. É Jesus falando: nós sabemos dar boas coisas, bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, né? Há uma versão que diz assim, que nos criou com amor, né? Assim, né? É certo que a sua vontade é nos abençoar. Amém? Então, Senhor, vamos ficando por aqui, queridos. As irmãs já estão de joelhos, amém? Aí a pessoa chega já no finalzinho da oração, que parece. Né? Assim, eu tenho, ó, muitos nomes, muitas casas para apresentar, né, Cá? Então, ou dádivas, né? Se não pedir, não recebe. Então, é um princípio, né? O fato de pedir já é um exercício para a nossa confiança, né? Assim, já é um exercício para a nossa confiança, né? Então, Jesus nos encoraja a pedir, a procurar, né? O que a Bíblia diz, que se a gente o procurar, ele vai se deixar achar. Glória a Deus, né? Se deixar achar, né? E se a gente bater nessa porta, ele diz: eu sou a porta, né? Ela será, ele diz, para todos, né? Que nessa porta bater, ela será aberta, né? Assim, e é na hora, né? É na hora, né? Ela é aberta, está no presente. Amém? Então, Senhor, a nossa oração hoje é que o Senhor nos dê lezém. Amém, queridos? Nos dê lezém, sabe? Nos dê essa largueza, amém? Essa fartura, nos faz transbordar, Senhor, sabe? Nos dê lezém e nos ajude a conquistá-la, a pelejar por ela, a tomá-la, a possuí-la e colocar nela o nosso nome. Amém? Amém? Né? Que Lezém hoje, né? Ou a partir de hoje, né? Seja chamada Aurenice, a primeira a chegar aqui. Glória a Deus. Seja chamada Riso ou Risoneide, como ela achar por bem. Amém? Que Lezém seja chamada Francinalva, que Lezém seja chamada Missionária Célia, que Lezém seja chamada Jair, que Lezém seja chamada Ângela, que Lezém seja chamada Vacilene, que Lezém seja chamada Fabi, né? Que Lezém seja chamada Chaves Decor ou Alian,
Que Lezen seja chamada Dinha, que Lezen seja chamada Jarlene, que Lezen seja chamada Laísa, né? Para ela e a sua descendência italiana, né? Assim, que Lezen seja chamada Zana, que Lezen seja chamada Marisa, que Lezen seja chamada Lúcia, que Lezen seja chamada Daiane, que Lezen seja chamada Tara, que Lezen seja chamada Lúcia, amém, Lúcio? Que Lezen seja chamada Daiane, de novo, sim, porque é Daiane e Daiana, sim, que Lezen seja chamada Leda, que Lezen seja chamada Plu, que Lezen seja chamada Elma, que Lezen seja chamada Paula, que Lezen seja chamada Alice, amém? Vamos lá? Que Lezen seja chamada Gilcimar, este teu servo, né, e filho querido, que Lezen seja chamada Letícia, né, Lê? Que Lezen seja chamada Vitor Gabriel. Amém? Que Lezen seja chamada Maria, que Lezen seja chamada Catiana, amém? Que Lezen seja chamada Elinéia, que Lezen seja chamada Maria dos Remédios, que Lezen seja chamada de Léo ou Leonilde, amém? Que Lezen seja chamada Severino, que Lezen seja chamada Leonise, que Lezen seja chamada Ione, que Lezen seja chamada Francisca, que Lezen seja chamada Marinaldo, que Lezen seja chamada Adriana, que Lezen seja chamada Ruth, que Lezen seja chamada Sandelita, que Lezen seja chamada Floristela, que Lezen seja chamada Vanusa, que Lezen seja chamada Moisés, que Lezen seja chamada Warley, nem assim, que Lezen seja chamada Aldeísa, que Lezen seja chamada Adilson, que Lezen seja chamada Nonata, que Lezen seja chamada Sofia, que Lezen seja chamada Marisa, né? E o sonhador, eu penso que ele não está mais conosco, mas esteve, né? Que Lezen seja chamado, aquele jovem, Senhor, chamado sonhador. Amém, queridos? Né? Eu preciso ir. Oi, Elinéia, que Lezen seja chamada Elinéia. Eli, eu já... Você já estava, querido? Não, Elinéia, amém? Que Lezen seja chamada Elinéia, que o Senhor te recompense, viu, Eli? Não é assim, Fabi? Que pena, me atrasei, mulher, eu também. E não pude deliciar deste momento único que tem sido a melhor parte do meu dia, tá? Né? Vamos disponibilizar ali no YouTube, né, Léo? Nós começamos por números, precisamos continuar, vamos deixar aí números, Deuteronômio, né, assim? Porque nós só despertamos, né, com a ajuda de Léo para isso, né, Léo, já agora, nos últimos 30 dias, que é o tempo que o TikTok deixa guardado, né, por 30 dias, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, né, já não temos mais aqui, mas a partir de números vamos deixar disponibilizado ali, amém? Ainda pela manhã, né, para os que passarem possam também recolher, né, assim, o seu maná, e vamos tornar isso um hábito em nome de Jesus. Isso está no meu gráfico, amém? Né, e tenho pedido ao Senhor força, saúde, né, assim, para dar conta, amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ir, porque senão eu chego lá, as irmãs vão falar assim, bonita tu, né? Depois que a gente passou uma hora de joelho, tu chega. Né assim, Elinéia? Então amanhã estamos de volta, viu? Cá, de 7 horas, né? Esse é o nosso compromisso que temos que firmar diante de Deus. E vamos nos empenhar, né, irmã Eliane? Né? Que no caso é, entendeu? Né? Está de 7 horas, né? Assim, ainda que, né, é nossa prioridade. Amém? De 7 horas, Eliane, de 7 horas, pra gente aproveitar cada minuto, né, assim, e ainda cedo, né, do nosso dia, a gente se encontrar, aqui nos alegrar, receber do Senhor, recolher a nossa parte, né, e dar continuidade ao nosso dia, né, assim, não atrasando, né, os outros compromissos. Amém, queridos? Porque a viagem é longa e louvamos a Deus por esse dia 82. Acredita, Jair? Nossa, eu lembro dos primeiros dias. Só Jair, quem era mais? Jair, Luana, né? Léo também tá desde o início. 2, 3, queridos, não foi, Jair? E aqui estamos, né? Hoje tem Cá, tem Laísa, né? Mas o Senhor tem hoje, Janete. Bom dia, amor. Janete, Senhor, que Lezen seja chamado Janete. Amém, Janete?
Glória a Deus. Amém, Lúcia? Então amanhã estamos de volta de 7 horas, na força do Senhor e do seu poder. Oh, glória. Amém? Vamos lá? Então hoje nós lemos Josué. Hoje é um dia muito especial, né? Josué capítulo 19, né? E vamos moer essa semente. Lezém está logo ali. Amém? Vamos tomá-la. Glória a Deus. E colocar o nosso nome. Não é assim? O nome do Senhor. Glória a Deus. De terça a sexta, para mim, não dá para assistir direito por causa do trabalho. Trabalho com educação. E Léo, por isso que sim. Aí você... como assim, Léo? Aí de 7 horas você está a caminho, é a hora que você dá aula, como é? É a distância, como é? Oi, Cláudia. Cláudia, lembra que o trabalhador que chegou ali já na última hora, né, assim, pouco antes do pôr do sol, recebeu o mesmo salário, viu, Cláudia? Que Lezém seja chamada Cláudia. Hoje também. Ui! Amém, Cláudia? O Senhor é contigo, querido, viu? O seu salário é o mesmo. Amém? É Jesus que afirma e garante assim, né? Porque é dele e a sua medida, né? É calcada, sacudida e transbordante. Amém? Tenho certeza que você também recebeu o suficiente. Amém, querido? Bastante. Amém? Amanhã estamos de volta, Cláudia, de 7 horas, né? Assim, Alice, né? Para recolher, né, a nossa porção. Amém? Oh. De 7 às 11 e de 1 às 5, Léo. Olha só, queridos. Ou seja, o horário comercial, né, assim, toda manhã e toda tarde inteira, né, assim, Léo? Sim, querida, por isso você sugeriu. Oi, Ruth. Deus te abençoe, querido. Por isso você sugeriu, pronto, o YouTube é para isso, né? Sigam também, queridas, o pedacinho da Bíblia ali no Instagram, amém? Também está no meu gráfico, né? Assim, que tenho apresentado ao Senhor, né? Para que Ele me ajude a deixar ali nos stories sempre um pedacinho da Bíblia, esses mais curtos, né? Escrito, são pérolas, assim, né, Léo? Que todos os dias, né, a gente passando ali, ainda que depressa, né, e é para você, Léo, sabe? Eu acredito assim, esse propósito, sabe? E esse compromisso que temos firmado diante de Deus, né? Para você que veja trabalhando assim, né? Imagino que entre uma hora e outra, o quanto você corre, querida, para dar conta, né? Então é para você que a gente abre, né, a Bíblia, porque talvez você não possa, né, parar assim um tempo para estar procurando, né, assim, né, essas pérolas, essas pedras preciosas, viu? Então, se você ainda não segue, segue lá e eu vou lembrar de você como um incentivo, né, Riso? Para estar me esforçando, né, mais para deixar sempre ali um pedacinho da Bíblia por escrito, um pedacinho da Bíblia gravado, né, assim. Só peço ao Senhor que me dê essa mesma graça, né, de fazer isso com espontaneidade, né, assim, que a gente acaba expondo a cara, né, a gente fica assim, constrangida com isso, mas que o Senhor nos dê coragem, né, assim, porque a nossa bandeira não é a gente, né, assim, mas é o Senhor, né? Glória a Deus, né, Lu? Meu Deus, 9h30, gente, vou lá orar, porque nós precisamos, amém? Então hoje, né, com muita alegria, Josué, capítulo 19, né? E Lezém, que nos aguarde, amém? Né? Foi só um capítulo, mas o Senhor nos dará Lezém. Amém? Você sabe que eu não vou, você vai continuar a orar? Vou sim. Vou sim, de joelho é melhor. Né? É a assembleiana raiz, mulher. Ali nós é do reteté, amém? A gente, né? Sempre fundamentadas na palavra, amém? Mas a gente é pentecostal, né? Nossa, né? Ah, tá aqui, ó, a toalhinha
Glória a Deus. Vamos lá, meninas. Janete, Cláudia, amore, né? Vou estar orando por tu, vice? É. Não sei me despedir. Jair, me ajuda, Jair. Ou tu tá fazendo o café, homem? Francisca, amore. E quem não segue, olha só, chegamos a 10 mil, né? Assim, eu não sei bem o que significa, mas é bom, né? Assim, quero agradecer o apoio, o incentivo. Vamos seguir o pedacinho da Bíblia, né? Aqui, lá e acolá, amém? Né? Porque muito mais o Senhor quer nos dar, amém? Fiquem todos bem, com a paz do Senhor, amém. Kai, até amanhã, Lê, Jair ajudando aí, ó. Letícia, Alian, gente, e Elaine e Carlos, né? Mas certamente amanhã é sábado, né? Amanhã deve estar conosco, o Senhor ajude, né, Elaine, nesta hora, né, com a sua direção, com a sua graça. É muito bom para expandir a live, né, Lúcio? É isso aí. Até amanhã, queridos. Glória a Deus, preciso ir. Ai, Jesus, glória a Deus. Amo vocês. É presente de Deus para mim. Aí, além de eu não saber ir, o celular também, filha. Não sabe. A paz do Senhor, queridos. Até amanhã.